Aqui comigo no estúdio, um médico que trabalha em UTI e atende pacientes com coronavírus, é o doutor Leonardo Goltara. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde. Bem-vindo ao Fala Espírito Santo. Bem, a gente está mostrando aí uma situação de pacientes que contraem essa doença, muitos vão parar dentro de UTIs, precisam também ou então ficar em enfermarias, e aí a gente vê já consequências desse período de internação. As consequências da internação prolongada em CTI, principalmente a internação em CTI que dura mais do que 5, 7 dias, elas são muitas. Os pacientes eles podem sofrer atrofia muscular, depressão, além do risco, nós estamos falando do paciente que se recupera, tá? Assim, é óbvio, além do risco óbvio de vida do paciente que está em CTI, mas para os pacientes que se recuperam, ainda assim eles têm risco de atrofia muscular, depressão respiratória, de perda de movimentos, de lesões articulares, isso tudo, lesões de pele, isso tudo é grave e é preocupante. Pois é, e como é que o senhor trabalha dentro de um hospital particular? Como é que está a movimentação nas unidades? A gente mostrou aqui no começo do Fala Espírito Santo a ocupação dos leitos de UTI, que o próprio governo do estado já falou que nós estamos numa fase crítica, ou seja, muitos leitos públicos, de hospitais públicos do Espírito Santo já estão com uma ocupação preocupante. O Espírito Santo tem comprado leitos em hospitais particulares, que inclusive no hospital onde o senhor trabalha foi realizada essa compra, do poder público em unidade privada. Sim, o governo tem comprado leitos privados, a taxa de ocupação só aumenta a cada dia. E o maior problema não é só a taxa de ocupação, a gente tem tido os hospitais públicos e privados, a dificuldade até na compra de insumos. Assim, a questão da falta dos ventiladores, a questão que ainda não está faltando ventilador, mas que se a população não fizer isolamento social pode vir a faltar, dificuldades para compras de remédios, vários hospitais estão passando, dificuldades para compra de medicamentos, e não é por falta de dinheiro, não é por falta de investimento, mas por não ter no mercado para vender. É a história do colapso do sistema de saúde, onde você tem o recurso, mas não tem o produto sendo vendido, não tem o produto sendo disponível para você usar. Tá aí uma grande preocupação, Agora vamos falar dessa ocupação, por exemplo, na unidade. A gente tem aqui, olha, uma taxa de ocupação e aí a gente se refere, a leitos que estão sendo disponibilizados exclusivamente para pacientes com Covid-19. Subiu essa taxa, a gente está em 72,29% aqui no estado. E lá no hospital onde o senhor trabalha, o senhor tem uma noção assim de, olha, praticamente todos os leitos para a Covid estão sendo ocupados ou não tem um número ainda suficiente? Não, a gente tem dezenas de leitos destinados à Covid, eles estão em franca ocupação, estamos abrindo leitos novos e a nossa taxa de ocupação gira sempre em torno de 80%, 90%, quando em determinados momentos chega a 100%, chega momentos que não tem leito. Ou seja, se alguém chegar lá com uma necessidade de internação dentro da UTI, não será. Ocasionalmente vai precisar aguardar a liberação de um leito, de um paciente que tenha alta, tenha melhorado, para poder ser hospitalizado no leito definitivo. Pois é, essa é a grande preocupação e é o que o governo vem falando. Já mostramos aí uma fala de hoje do secretário estadual de saúde, Nézio Fernandes, falando exatamente sobre essa importância do isolamento. Se a gente não respeitar o isolamento, a situação pode se complicar ainda mais, porque muitas pessoas acabam sendo infectadas ao mesmo tempo e aí aumenta também a procura nos hospitais, doutor Leonardo? Sim. Aí a gente sabe que um dos principais fatores que vão levar às complicações da Covid-19 são justamente o não acesso ao sistema de saúde. Não ter o leito definitivo disponível para você ser hospitalizado. Muito mais do que o remédio A, B ou C, que cada vez mais a gente vai descobrindo que esses medicamentos ditos salvadores da pátria não funcionam. Essa semana tivemos mais um estudo com 96 mil pacientes, realizado em nível mundial, que demonstra que determinados medicamentos não só não funcionam, como aumentam o risco de morte. E muito mais do que o acesso a essas medicações ditas milagrosas, que de milagrosas não tem nada, a grande diferencial é ter acesso ao sistema de saúde.
O esgotamento do sistema de saúde, esse sim é o grande risco da Covid-19. Pois é, o senhor falou sobre medicação, a gente teve essa semana, né, o Ministério da Saúde colocando como protocolo a utilização da cloroquina como um tratamento para pacientes já com sintomas leves da doença, para crianças, para gestantes. Inclusive, gente, hoje o secretário Nézio Fernandes falou sobre essa cloroquina durante a entrevista coletiva. Vamos ouvir o que ele disse. Eu faço um alerta à população de que o uso da cloroquina em pacientes leves pode gerar necessidades de avaliações médicas e pode gerar complicações cardiológicas. Então, nenhum medicamento deve ser recomendado o uso sem avaliação da relação de risco, do benefício ao paciente. Tá aí, olha, o secretário falando que, assim, aqui no estado, a cloroquina já era utilizada em pacientes graves, isso desde o início, de acordo com a decisão do médico. Ou seja, o médico atende esse paciente, ele vê a necessidade de usar ou não uma medicação. Cada vez mais tem saído estudos e essa discussão sobre a cloroquina e sobre a hidroxicloroquina basicamente está ficando restrita ao Brasil. Porque no resto do mundo, já tem muito claro que a medicação não é uma ótima medicação se você tiver malária, se você tiver artrite reumatoide. Para a Covid-19 não serve, não é uma medicação que vai servir para 99,9% dos pacientes com Covid. Pode beneficiar eventualmente um paciente ou outro, mas ninguém sabe quem é esse paciente que pode ser beneficiado. E, por outro lado, ele pode pode trazer malefícios para outros pacientes e também ninguém sabe. Então é quase uma roleta russa. A Regina Guiar aqui na nossa transmissão fala o seguinte: pergunta ao doutor, Juliana, se estão usando a cloroquina no hospital onde o senhor trabalha, tem sido usado cloroquina em alguns pacientes? O protocolo do nosso serviço não recomenda cloroquina de rotina. A gente realmente está individualizando a decisão, mas, assim, estatisticamente dizendo, a gente pode garantir que a maioria dos pacientes não está usando cloroquina. A gente tem relatos também de alguns centros de referência, por exemplo, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, da USP, que é talvez um dos maiores polos formadores de ciência no Brasil. Eles não estão usando cloroquina. O tratamento é realmente tratamento de suporte. Pois é, e olha, o Ministério da Saúde, gente, anunciou esse novo protocolo nesta semana para a utilização da hidroxicloroquina, mas isso se o paciente aceitar usar essa medicação. Isso também está colocado lá. É preciso uma conversa com o paciente, uma decisão desse paciente para autorizar a utilização do remédio. E aí vai da conversa com o médico, né, doutor? Vai da conversa de cada um. Eu posso dizer por mim, tá? Como médico, eu não tenho recomendado cloroquina para os meus pacientes. E se eu for paciente, eu não vou tomar cloroquina, porque não vejo benefício. Acho que o risco que ela pode trazer suplanta os benefícios. E olha, mostramos agora há pouco também uma decisão do governo do estado que, se houver necessidade, será construído um hospital de campanha. Esse hospital, inclusive, que muitas pessoas de casa vêm questionando, vêm perguntando, cadê a informação? Vamos ouvir de novo a fala do secretário? Coloca aí, diretor, no ar. O governador Renato Casagrande, na última live, anunciou que nós estamos preparando uma análise concreta, objetiva, da possibilidade de construir em Colatina um hospital de campanha. No momento que essa decisão estiver tomada, decidida, e que ela for ser anunciada, o próprio governador Renato Casagrande irá estar apontando este caminho, que foi o caminho que nós anunciamos desde o início da pandemia. Que a utilização desse recurso de hospital de campanha poderia ser uma alternativa a partir do momento em que não fosse mais possível expandir a rede própria, a contratualização com os filantrópicos e a compra de leitos da rede privada. Olha, exibir de novo esse trecho para a gente conversar, doutor Leonardo. O senhor que atua dentro de hospitais em UTIs, coordena até um trabalho na UTI de um hospital particular, tem aí
compra de leitos em hospitais particulares, ampliação dos leitos já nos hospitais da rede pública e a construção de um hospital de campanha. Como é que o senhor e esse setor médico vê essa possibilidade de ter um hospital de campanha? Ele realmente é importante nesse momento e vai ser um hospital que, a princípio, seria construído na região noroeste do estado, não na Grande Vitória, onde estão concentrados a maioria dos casos. A questão de necessitar um hospital de campanha ou não depende de você ter conhecimento da rede toda, algo que só as autoridades de saúde, as autoridades sanitárias têm. A gente não tem uma informação sempre aproximada dos outros hospitais da rede pública e privada. O governo do estado contratou na rede privada literalmente centenas de leitos na rede privada e filantrópica para atendimento à Covid. Eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa do governo do estado, não é nada disso, mas isso é uma realidade. Foi centenas no plural, foram mais de 150, 200 leitos contratados na rede privada. Então, assim, eu não tenho conhecimento de toda a rede privada e pública se está lotado ou não, mas o hospital de campanha ele não é uma coisa tão simples de ser levantado. Imagina você ter que levantar estrutura física, oxigênio, ar-condicionado, ventilação, climatização, e suprimentos, e medicamentos, e contratar toda a equipe médica, contratar a equipe de enfermagem. Então, eu penso que essa decisão de usar o hospital de campanha como último recurso, ela é pertinente por conta de que o hospital é uma estrutura complexa de ser levantada, não é uma tenda que você levanta, você tem que levar muita coisa. Para onde você vai tirar o lixo hospitalar? Como você vai retirar o lixo hospitalar? Como é o acesso de ambulância para esse local? Como é que a gente vai retirar os pacientes que eventualmente morrerem? Os pacientes que complicarem no hospital de campanha, eles vão ser destinados para onde? Tem uma logística muito grande necessária para fazer isso. É uma carta que tem que estar na manga, que tem que estar no baralho, mas não acho que seja uma coisa assim para ser feita no primeiro momento. Acaba sendo muito mais para aparecer do que para realmente resolver o problema. A Ivani Sueli aqui pelo Facebook está fazendo exatamente o questionamento que levantamos aqui agora. Por que construir um hospital de campanha em Colatina, já que aqui na Grande Vitória, que estamos aí no limite da capacidade? Elizabeth Pereira contando que morreu agora um amigo meu, essa doença infeliz. Essa que é a questão, gente. É uma doença que a maioria das pessoas se cura sim, a maioria se trata em casa sim. Mas pessoas morrem. E aí, quando a gente vê o nome de quem está morrendo, a gente vê isso chegando mais perto, é muito mais difícil, né, doutor? Gente, assim, a maioria se cura, fato. Confirmado, inegável, científico. Mas se a gente for ver o índice do Espírito Santo, eu estava vendo o painel do governo do estado ontem, sobre o índice de morte do Espírito Santo, a gente tem 4%. 4% é muita gente. Imagina se a população do Espírito Santo inteira pegar isso. São 4 milhões de habitantes, 4% vai dar com 4 vezes 4, 160 mil pessoas. Gente, 160 mil pessoas é muita gente. Então, assim, claro, 96% vai se curar. Mas, assim, é uma brincadeira quase que de roleta russa. Você vai pegar uma arma, deixar uma bala, ficar brincando com o tambor da arma e vendo se atira. Eu não quero testar, não quero que a população teste se vai estar dentro dos 4% ou não. A gente quer que todo mundo fique seguro. E está aí a importância do distanciamento social. Já já a gente fala mais sobre isso. Pessoas infectadas e as pessoas também que acabam morrendo, né, doutor Leonardo? Muita gente morrendo, muita gente contaminada, muita gente que vai levar meses para se recuperar, muita gente com sequelas, assim. Infelizmente, a gente está passando por uma época muito triste. Pois é, como é uma doença muito nova, as sequelas, como o senhor falou, a gente vai descobrindo aos poucos, né? Pessoas que não tinham problema pulmonar passam a ter, pessoas que não tinham problema de coração passam a ter complicações coronarianas, né? Explica um pouquinho pra gente. O coronavírus, o Covid, não é uma doença exclusivamente do pulmão. Ela gera uma sepse, uma inflamação sistêmica generalizada. O paciente, ele é afetado como um todo. Então, pulmão, coração, rins, cérebro, tudo isso é afetado. Como a gente dizia anteriormente, a maioria dos pacientes se recupera e sobrevive, mas alguns morrem. Mais uma vez, o país registrou mais de 1.000 mortes diárias. É a segunda vez que a gente atinge essa marca aí só nessa semana, viu? Agora o Brasil soma mais de 20.000 mortes causadas pelo novo coronavírus.
Em todo o mundo, mais de 5 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com a Covid-19. Estados Unidos, Rússia e Brasil, exatamente nessa ordem, são os países com os maiores números de casos, gente. O doutor Leonardo Goultara, ele trabalha em UTI, atende pacientes com coronavírus e pode falar exatamente sobre essa realidade que a gente tem visto ali. O Brasil já está entre os 3 com mais casos, doutor. Isso é muito preocupante. O Brasil já está entre os 3 países com mais casos, mas ele não está nem de perto entre os 3 países que mais fazem testes. A gente faz muito pouco teste proporcionalmente à nossa população. Isso quer dizer que é muito provável que o número de casos real seja muito maior. Provavelmente, a gente, se não for o maior país do mundo com mais casos de coronavírus, a gente certamente deve ser o segundo. A gente já está nos números de casos oficiais muito próximo da Rússia e ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Então, assim, o epicentro da epidemia, que já foi na China, que já foi na Europa, que já foi nos Estados Unidos, hoje, infelizmente, esse troféu é nosso. Pois é muito triste a gente ver esses casos aumentando, sendo confirmados, mas é importante a gente destacar aqui que também não é para a gente alarmar a sociedade. A nossa intenção aqui é sempre informar, mostrar a gravidade, mas sempre destacando que sim, a maioria das pessoas se tratam em casa, a maioria das pessoas se curam. Essa é uma doença que para muita gente é uma gripe. Sim, para muita gente é uma gripe. E ainda bem, porque se não sendo uma simples gripe, uma simples doença virótica, uma virose, como se tanto fala por aí, para a grande maioria, e ela já está causando esse colapso todo no sistema de saúde, já imaginou o que seria se essa pandemia tivesse um índice de mortalidade, de complicações ainda maior. A maioria é sim uma virose. Agora, quem vai ser uma simples virose, quem vai ser uma doença grave, a gente não tem como prever. E não tendo como prever, se expor a essa virose é um risco bobo, idiota, literalmente. A Renata Pereira está aqui na nossa transmissão falando o seguinte: tem um filho com autismo e ele está acima do peso, ele tem 2 anos e 9 meses. Falou ainda que ele ama o Michel Bermudes. Todos nós amamos o Michel, viu, Renata? E aí ela gostaria de saber se o filho dela, que tem autismo e está acima do peso, é grupo de risco, doutor Leonardo? Sim, acima do peso, ele ainda tem um sistema imunológico em desenvolvimento nessa idade, não é um sistema imunológico plenamente desenvolvido. E o próprio fato do autismo, né, tem talvez um desenvolvimento psicossocial um pouco mais lentificado, vai demorar um pouco mais até algumas noções como objetos à boca, etc. Então sim, é grupo de risco sim. Então, ficar ainda mais dentro de casa, evitar contato com pessoas de fora, sair só em extrema necessidade, né, doutor Leonardo? Manter aquelas recomendações que a gente já vem usando sempre. Usar máscara, muita água com sabão, muito álcool gel, sair só em caso de necessidade, higienizar tudo que entrar dentro da casa, minimizar a circulação de pessoas. Essas são as únicas medidas que a gente sabe que efetivamente vão conseguir evitar que esse vírus se espalhe ainda mais. Tá chegando pacientes com Covid-19. Estou aqui com o médico intensivista, doutor Leonardo Goultara. Tem aí promessas de respiradores, equipamentos de proteção para todo o setor da saúde. Qual a importância deles, doutor Leonardo? Os ventiladores são fundamentais, assim como os equipamentos de proteção. Os ventiladores, eles ajudam os pacientes a atravessar esse período crítico que o coronavírus traz. Um paciente em insuficiência respiratória, um paciente com falta de ar, a presença de um ventilador e de um médico que saiba operar o ventilador, de um fisioterapeuta que saiba operar o ventilador, de um enfermeiro que saiba operar o ventilador, que também não é qualquer profissional que opera, mas a presença do aparelho e de um profissional de saúde que saiba operá-lo é fundamental. Os EPIs, os equipamentos de proteção individual também são fundamentais, porque sem o EPI você não consegue a presença desse profissional que saiba operar. Ou se você tiver a presença dele, você vai ter uma única vez e ele vai ficar doente e vai se afastar. Então, vai faltar o recurso. Agora, e falando sobre o paciente internado, ele fica quanto tempo dentro de uma UTI, um paciente com coronavírus?
Os primeiros dados sobre a média de hospitalização dentro da terapia intensiva para coronavírus, que vieram da China e da Europa, davam conta de em torno de 15 dias. A gente tem visto na prática que o tempo é, em média, maior. Ele tem ficado 20, 25 dias dentro da terapia intensiva. Isso é uma média. Obviamente que alguns pacientes saem mais cedo e outros vão ficar 2 meses dentro da terapia intensiva. E isso é muito, porque você pica um ventilador durante esses 20 dias, vai atender um único paciente e não vai atender mais ninguém. O ventilador é de uso individual e intransferível. Ele só pode passar para outro paciente depois que o primeiro 100% se recupera. Então você imagina quanto que é a dificuldade de ter o número desses aparelhos e dos insumos e dos leitos e de tudo mais. Hoje, todos os leitos aqui no Espírito Santo, esses leitos de UTI, eles têm o respirador? É uma obrigatoriedade um leito de UTI ter um respirador, doutor? Existe uma normativa da vigilância sanitária já anterior à pandemia que determina que os leitos de UTI eles devem preferencialmente ter um leito para um ventilador para cada leito, mas dependendo do perfil do UTI, ele pode ter um pouco menos. Eu posso ter um leito de CTI sem necessariamente ter o ventilador, porque nem todo paciente em CTI é um paciente de coronavírus. Então, assim, a número mínimo vai tratar em torno de 7 ventiladores para cada 10 leitos de UTI. Mas essa é uma normativa que precede a epidemia de coronavírus. Agora, durante o coronavírus, o ideal é realmente que cada paciente, cada leito tenha o seu próprio ventilador. Pois é, essa é a preocupação, não ter para todo mundo, porque os casos estão aumentando, a gente vem com uma curva que vem só subindo, aumentando bastante de um dia para o outro, ou seja, provavelmente haverá uma necessidade maior de pessoas internadas, né? Não tem para todo mundo, não dá para construir para todo mundo, não tem peça para todo mundo, não tem tecnologia para todo mundo. Essa história que a gente vem falando aqui, já participando aqui no Fala há quase 2 meses, vindo em algumas participações. O colapso do sistema de saúde é isso, é quando você pode ter o caminhão de recurso que você quiser, o caminhão de dinheiro que você quiser, que você não tem o recurso. Simplesmente acabaram as peças, acabaram os ventiladores, acabaram as pessoas que sabem mexer nos ventiladores. Então, a gente precisa realmente ter um controle da epidemia, porque o sistema de saúde ele não é infinito, ele é limitado. O sistema de saúde vem sofrendo também num ponto que são os profissionais que atuam nessa área que estão se infectando e aí se afastando do trabalho, né, doutor Leonardo? Os profissionais estão se infectando, os profissionais estão sem descanso, os profissionais estão entrando em estafa física e mental, em burnout, os profissionais estão sem dormir, os profissionais estão tendo que dobrar as escalas. Eu estou sem almoço aqui agora, nós estamos ao vivo, são 2 e alguma coisa da tarde. 2h51 já. 2h51 já, e a coisa está absolutamente uma loucura. A gente não tem conseguido ter 1 minuto sequer de descanso. E, obviamente, um profissional doente não atende, e um profissional que esteja cansado, estafado, estressado, em burnout, deprimido, longe da sua família, pode até eventualmente conseguir atender no limite de suas forças, mas a qualidade não é a mesma. Então, assim, a gente precisa que as pessoas cuidem do sistema de saúde para o sistema de saúde poder cuidar das pessoas. É isso. E já a gente fala mais sobre esse assunto, esses abraços justamente por conta dessa pandemia, né, doutor? Tá aí uma ótima possibilidade da gente conseguir abraçar quem precisa ficar ainda mais isolado, como as pessoas que já passaram dos 60 anos, né? É bonito quando a gente vê o ser humano com a capacidade de se reinventar, de inventar novas soluções, mesmo em frente ao caos. É isso, a gente pode sim ter vida durante a pandemia, podemos sim ter contato durante a pandemia, sempre respeitando a ciência. A ciência está para servir a gente, a ciência não está para atrapalhar.
Quando a gente fala dos remédios, das medidas de isolamento sociais, é para ajudar, é para a população poder conviver e passar por essa maré da melhor maneira possível, não é para atrapalhar. Porque ela vai passar, a gente não sabe quando ainda, né? Não há uma data, não é possível a gente estabelecer um dia ainda, né, doutor Leonardo? Não dá para estabelecer um dia ainda, mas a gente já aprendeu a viver e a combater coisas piores. A gente já combateu a varíola, a gente já combateu o sarampo, a gente já combateu a peste negra, a gente já sobreviveu à gripe espanhola. Não conseguimos erradicar, mas aprendemos a conviver até com vírus graves como o HIV, que hoje em dia a gente tem medidas de prevenção, tem tratamento. A gente vai aprender a passar por isso aí. A medicina já mostrou que consegue superar esses problemas, mas a gente precisa fazer isso juntos e não desunidos. Juntos e consciência, juntos e seguindo o que as pessoas que estudam isso, os médicos, pesquisadores, enfermeiros recomendam. Fazendo de cuidados de saúde, transformar ele num fla-flu, numa guerra política, numa guerra ideológica, aí não vai dar certo. O momento agora é a gente pensar na saúde, se prevenir. Vou aproveitar que o senhor é geriatra para a gente também fazer um alerta para essa população que já passou dos 60 anos, que estão no grupo de risco e que a gente tem visto é que essas pessoas, o quadro, ao pegarem o coronavírus, o quadro se agrava bastante. Sim, a população de idosos é uma população que tem uma reserva de capacidade respiratória, uma reserva de capacidade cardíaca, uma reserva de capacidade sistêmica como um todo. O corpo já não tem as mesmas reservas, as mesmas capacidades de responder à agressão que o corpo de um jovem. Quando vem uma doença, eles sempre sofrem mais. Não é só com coronavírus não, com qualquer doença. Mas é também com coronavírus. Eles vão sofrer mais quando afetados. Estou aqui hoje com o doutor Leonardo Goltara. Doutor Leonardo, as outras doenças, elas não deixaram de existir, né? Não, na verdade, a gente está caminhando para a tempestade perfeita. Dengue, zika, chikungunya, coronavírus, gripe, inverno, todo mundo junto. Todo mundo fechado dentro de casa. As outras doenças não deixaram de existir e elas pressionam ainda mais o sistema de saúde que já está abarrotado. Essa é a grande preocupação. Inclusive, a gente está no momento de vacinação contra a gripe. A gente vem anunciando aqui, a gente está já entrando nessa etapa final da imunização. É importante que as pessoas que estão dentro do grupo para se vacinar não deixem de tomar essa vacina, né, doutor? Não, é fundamental. Assim, eu já me vacinei, o grupo de profissionais de saúde, junto com os idosos, foi o primeiro grupo a ser vacinado, mas tiveram outros grupos e é necessário que todo mundo se vacine. Quanto mais a gente puder tirar dessa tempestade perfeita de diversas doenças que têm incidência mais alta agora no inverno, quanto mais a gente puder evitar que essas doenças se acumulem, melhor. E falando em doenças que vão chegando, o que já tem aparecido, as emergências que têm surgido no hospital fora o coronavírus? São as emergências típicas dessa época do ano, né? Gripes complicadas. Às vezes a gente testa um paciente para coronavírus e vem positivo para influenza, que é outro vírus que também acontece nessa época do ano, de maio, junho. E que mata muito, né? Todos os anos a influenza mata muitas pessoas, principalmente quem já está na terceira idade, né, doutor Leonardo? Sim. Principalmente os extremos de idade, né? As crianças muito pequenininhas e os recém-nascidos, os bebês e os idosos. E também tem aparecido as doenças cerebrovasculares, né? Os AVCs, derrame e às vezes como complicação dessas doenças primárias, né? E aí, eu acho que vale sempre a gente reforçar aqui um alerta de que sentiu alguma coisa, inclusive a própria Secretaria Estadual de Saúde, nesta semana, mudou uma orientação. Disse que as pessoas devem sim, ao sentirem qualquer sintoma, busquem sim uma unidade de saúde. Anteriormente, doutor, a gente ouvia, a orientação era só vá num hospital se você tiver com quadro mais agravado. Agora a orientação está sendo outra, começou a ter sintomas, busque ajuda, não fique em casa para que não aconteça o pior dentro de casa por medo de buscar uma ajuda. A gente tem tido notícias de pacientes que estão acometidos de coronavírus e que por medo de ir ao hospital, medo de pegar o coronavírus, não vão e estão tendo complicações dentro de casa. A pessoa que
está com Covid, mas tem medo de pegar, não sabe ainda, tem medo de pegar Covid, por medo de pegar Covid deixa de ir ao hospital. Então, assim, procure sim a unidade de saúde. Agora, a gente pede que essa busca seja feita de uma forma organizada. Se você tem sintomas leves, não vá no pronto-socorro, vá na unidade básica de saúde, vá no consultório do seu médico, se for privado, se for público, vá na UBS, vá no postinho. Se você tem sintomas um pouco mais intensos, febre persistente, febre alta, falta de ar, você não vai esperar a consulta na próxima segunda-feira. Você vai hoje, você vai de noite, você vai de madrugada no pronto atendimento, na UPA. E se for muito intenso os seus sintomas, você vai direto no hospital, no pronto-socorro. Então, procure sim aos menores sintomas, mas procure dentro da gravidade do que você está sentindo. Leve no posto de saúde, sintomas um pouco mais intensos, sintomas médios, sintomas moderados na UPA, e se for sintomas graves, se estiver muito mal, vá direto para o hospital, né? Isso. E lembrando, gente, que a gente vai reforçar aqui a utilização das máscaras ao sair de casa, seja para o que for. Use máscara, leve seu álcool em gel também, higienize sempre as mãos. Colocou a máscara, não coloque mais as mãos nas máscaras, porque isso gera a contaminação. Uma orientação, esses cuidados de usar máscara, higienizar as mãos, é para nos proteger e proteger as pessoas ao redor, né, doutor Leonardo? É uma decisão de cuidado comunitário e individual. Se a gente, cada um se proteger e proteger o próximo, todo mundo fica bem. É basicamente isso. Agora, se a gente não se cuida e não cuida do próximo, a gente vai querer o quê? Que o sistema de saúde dê conta de tudo? É impossível. Então tá aí orientação, vamos cuidar da nossa saúde, ficar em casa sempre que possível, evitar sair de casa se realmente não for necessário. Tem que trabalhar, tem que resolver alguma coisa na rua, claro, vai sair, gente. Não existe uma proibição do governo, mas vá com cuidado. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Não podemos terceirizar para os médicos, para o governo, para a Secretaria de Saúde, para a imprensa, a responsabilidade da gente se proteger, proteger aos nossos parentes, aos nossos próximos e conscientizarmos uns aos outros da importância da sociedade estar unida para acabar com essa pandemia. É isso aí. Muito obrigada, viu, doutor Leonardo? Uma ótima tarde, bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana a todos. E olha, a gente acaba